Fala pessoal, meu nome é Breno Pinheiro e ajudo profissionais do setor de energia a dominarem a conta de energia de qualquer empresa. E hoje vamos falar sobre o mercado de energia. Então, queria trazer aqui um pouco sobre como funciona o mercado de energia. E vindo aqui, nós para entendermos o mercado de energia, a gente tem que entender primeiro como é que funciona o caminho de um produto, Então, o caminho de um produto, primeiro ele é fabricado, em uma indústria, em uma fábrica, por exemplo, um celular, O celular que você tem na mão, ele é feito em grande escala em uma fábrica. Só que dessa fábrica, quando você vai comprar o celular, você não vai lá na fábrica da Samsung, lá na fábrica da Apple comprar o celular, O que acontece? Eles levam esses celulares para centros de distribuição. Então, eles fabricam um lote, fabricam vários lotes, pegam esses lotes de celulares, esse conjunto de vários celulares e levam para vários centros de distribuição, E aí, os centros de cada centro de distribuição, você vai ter uma capilaridade maior ainda, O caminhão saindo do centro de distribuição, levando para uma loja ou indo entregar na sua casa, E aí, finalmente, você pode consumir, então, o produto. Então, acho que aqui fica muito claro como ocorre, o caminho do produto. Eu acho que eu estou na frente aqui, deixa eu ajustar, pronto, melhorou, Então, fica mais ou menos esse o caminho de um produto, Então, o produto é feito em larga escala, em grande quantidade, e é feito, então, uma distribuição de modo a capilarizar o produto. Na energia, não muda muito, O que acontece aqui na energia assim como um produto, assim como o seu celular é feito em grande quantidade em uma fábrica, a energia ela é feita em grande quantidade numa usina. Nesse caso aqui a gente tem uma usina hidrelétrica, Mas pode ser feito também em uma termoelétrica a gás, a petróleo, a derivados de petróleo, a carvão, e pode ser feito também uma termonuclear, Então, é feito em grande escala em uma usina de geração. Mas essa energia, ela não é consumida nesse local, ela tem que ser distribuída. De que forma? É gerado em grande quantidade. Essa grande quantidade de energia é espalhada através da rede de transmissão, e a rede de transmissão vai levar, essa energia para a distribuição ou os centros de consumo, São, no caso, os estados, as distribuidoras de energia. E as distribuidoras vão estar levando, então, para a sua TV, para a sua casa, para onde você vai, de fato, consumir essa energia, Deixa eu sair um pouco da frente para explicar, destrinchar um pouco aqui essa parte. Então, por questões econômicas, abrindo aqui um parêntese, por questões econômicas, a energia ela é gerada a uma tensão mais baixa, por exemplo, 13,8 kV, por exemplo, 34,5, tem geração nessa tensão também. E aí, para levar na rede de transmissão, que são redes longas, pegam vários quilômetros, tem uma perda, no cabo, Então, a perda ela é proporcional ao consumo, Então, quanto maior o consumo, maior a corrente, melhor dizendo, quanto maior a corrente, maior vai ser a perda. Então, para reduzir a corrente, você tem que elevar a tensão. Então, é gerado em uma tensão, a tensão é elevada a níveis altos de tensão, e aí
esse nível alto de tensão é feito, né, caminha, né, transmitido, né, pela toda a rede de transmissão e chega na rede de distribuição. E lá a tensão é rebaixada novamente até que vai para o consumidor, onde é rebaixado novamente para os 220 volts, 127, a tensão que você consome, ou os 380 que é consumido na sua fábrica, ou então você recebe a 13.8, a 69, né? Então isso vem também de redes de distribuição. Agora se você recebe a 120, 200 kV, aí você provavelmente está ligado diretamente na rede de transmissão, certo? Entendido essa parte, a gente tem então aqui, falando um pouco sobre cada um, a gente tem o gerador, né? No Brasil, a geração de energia ela é conhecida como geração hidrotermoeólica. Você vai já entender o porquê desse nome. Então, por exemplo, no ano de 2022, 63% da nossa energia foi por fonte hidráulica, por hidrelétricas. E você deve ter ouvido falar, né, que cerca de 80% da nossa matriz era hidrelétrica. Havia um tempo que realmente mais de 80% da nossa energia era de fonte hidrelétrica, mas com o aumento das fontes alternativas, né, ou complementares, melhor dizendo, essa energia, essa hidrelétrica, né, ela acabou tendo uma participação menor. Não é que reduziu a geração de usina hidrelétrica, mas é porque aumentou mais de outras fontes. Continuando aqui, a gente tem então 18% de usinas térmicas, o que tem uma relevância muito grande na nossa energia também. Então, a nossa usina térmica, quando eu falo aqui de geração térmica, eu estou falando aqui principalmente, né, de geração a gás natural, a óleo diesel, por exemplo, a derivados de petróleo, a biogás, biomassa, entendeu? Então, entra tudo aqui nessa parte de térmica. A nuclear, né, também está inclusa aqui nesses 18%. Avançando, eu tenho então a eólica, né, e a usina eólica, ela tem uma grande representatividade, né? A gente está falando aqui de 12% de geração, né? Então a eólica alcançou esse patamar tem poucos anos, né? De 5 anos para cá, que de fato ela tem representado mais de 10% da geração, né? Então a eólica ela tem crescido muito, principalmente no Nordeste, né? Onde tem muitos parques de geração eólica, na Bahia, no Ceará, né? Então são polos de geração eólica. A gente tem a solar de 5%, e eu queria abrir um parêntese aqui para solar, que é uma fonte que está crescendo muito. Então você pode ver, 5% é muito pequeno, mas se você pegar 2 anos atrás, não era nem 2% direito, né? Estava chegando 2% 2 anos atrás. Então, assim, está crescendo muito, é a fonte de geração que mais cresce, né? E queria também chamar a atenção que também antes não era considerado, né? Começou a ser esse ano, considerado na conta de geração solar as usinas de geração distribuída, né? Então, a gente estava vendo um grande aumento em geração distribuída, e não estava sendo contado ainda, né, nessa participação de geração solar. Então a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, ela começou a incluir a partir desse ano. E a gente tem outras fontes, né, que representam aí 2% da geração. Então aqui a gente consegue ver, né, de forma clara como a nossa matriz ela é dependente de fonte hidráulica. Né? E quando eu falo dessa dependência, né, 63%. Por isso que o monitoramento das condições climáticas, né, dos reservatórios de água, das bacias hidrográficas é muito importante. A gente tem a ANA, né, que é a Agência Nacional das Águas, que ela caminha muito com o setor energético.
né? Então, conversa muito com o setor energético. Inclusive, a tarifa de energia, o preço da energia, ele é muito impactado pela fonte. Então, por exemplo, se a gente tem 63% da nossa fonte de energia de hidrelétrica, né, de energia hidráulica, a gente está falando então que 63% em média da nossa tarifa é composta pelo custo de geração hidráulica. Por nossa sorte, a geração hidráulica é uma geração muito barata, né? Como você pode gerar a energia mais barata que tem, é de forma hidráulica. E aí a gente tem a térmica, que na grande maioria é uma geração cara também. Aí eu queria abrir também aqui um parênteses, né, uma curiosidade, que tem térmicas que são baratas. Tem térmicas que vai gerar energia a menos de R$1.000 o megawatt-hora, ou R$1 o quilowatt-hora. Então você vai ter ali algumas usinas de biogás, algumas usinas ali de gás natural que conseguem essa eficiência, né? Mas na grande maioria, né, as outras usinas térmicas, a carvão, a derivados de petróleo, né, como óleo diesel, vai ter ali um custo maior, né, de mais de R$1.000 o megawatt-hora. Né? Também esqueci de falar do principal, que é a usina nuclear, né? A usina nuclear, na verdade, é uma usina muito barata, né? Talvez ainda mais barata ainda que a hidrelétrica, porque com um pouco insumo, uma pouca quantidade, né? Uma pequena quantidade de insumo, você consegue gerar muita energia. Então, a usina nuclear é uma usina barata e que polui muito pouco, praticamente não polui. E, continuando aqui, a gente tem também o transmissor, né, aquele agente de transmissão. Aqui eu trago um mapa, né, pronto, saí da frente aqui, né, do mapa. Eu trago um mapa aqui da rede de transmissão. Então, lembra que eu falei onde é gerada a usina de geração de energia? Ela vai escoar essa energia através da linha de transmissão. A linha de transmissão ou rede de transmissão é conhecida também como rede básica, né? Então, é essa rede que ela é monitorada e gerenciada pelo ONS. Inclusive, você olha aqui, né, que esse mapa, né, é fornecido por ele. Então, o ONS é o operador nacional do sistema elétrico. Ele é quem vai estar monitorando quantidade de geração de usinas despacháveis, né? Então, o que são usinas elétricas despacháveis? São usinas que, se você der o comando, aumenta a geração. Deu o comando, reduz a geração. Então, isso você só vai conseguir com usinas hidrelétricas que possuem reservatório. Então, você pode abrir mais o reservatório, aumentar a passagem de água, né? Deixar passar um volume maior de água, aumenta a geração, reduz, diminui a geração. Térmicas, também você consegue fazer isso, né? Você pode aumentar ali a queima do combustível ou pode reduzir, né, a quantidade de combustível. Você não consegue fazer isso com eólica e com solar, por exemplo. Então, por isso tem uma discussão muito grande se de fato energia eólica e solar é uma energia alternativa, né? Inclusive, é muito batido esse termo de energias alternativas, porque, de fato, a eólica e a solar não é uma forma alternativa de gerar energia, é uma forma complementar, porque você não consegue substituir a geração hidrelétrica por uma solar ou uma eólica, por exemplo. A não ser que você utilize banco de baterias, porque aí você consegue despachar a energia também através de banco de baterias, só que isso ainda não tem viabilidade financeira para ocorrer, né? Ainda está em estudo no Brasil. Então, o ONS, quem vai dizer se a hidrelétrica vai gerar mais ou menos, se uma determinada linha de transmissão vai parar ou não, né? Por exemplo, para uma manutenção, ou então quer fazer uma alteração no fluxo de energia, né, da rede. Isso tudo é o ONS que monitora e trabalha em cima disso, né, e gerencia.
ele que vai operar esse sistema, certo? Então, por isso é conhecida como rede básica, porque é através dessa rede que deriva a energia para os centros de consumo, certo? Passando aqui, a gente ainda falando da rede básica, né, conhecido também como SIM, que é o Sistema Interligado Nacional, ele divide o país em submercados de energia. Então é interessante que você observa nesse mapa. Deixa eu deixar melhor aqui para você visualizar. Nesse mapa você observa então que as regiões energéticas, né, os submercados de energia, ele é um pouco diferente das regiões geográficas. Então, primeiro a gente tem 5 regiões geográficas, mas vamos ter apenas 4 submercados de energia. Então, dos 4 submercados, a gente vai ter o submercado norte, que é o que está de verde, o nordeste de laranja, o sudeste e centro-oeste, que é um submercado só, está de azul claro, e o sul, que está de azul escuro, certo? E a gente tem ali o estado de Roraima, que na verdade não é um submercado, né? Ele só não está conectado à rede brasileira, né? Até tem projetos ali de interligação, mas basicamente a energia dele é de usinas térmicas a óleo diesel, que deixa a energia muito cara, e também o governo agora está negociando para importar essa energia da Venezuela, né? Que obviamente vai ser mais barato do que gerar por óleo diesel, certo? E aqui a gente já observa algumas diferenças, né? Então, por exemplo, o submercado nordeste, que é o laranja, é bem parecido com a região nordeste, a região geográfica nordeste, com exceção do Maranhão. Então, o Maranhão, que é da região nordeste, no submercado de energia ele faz parte do submercado norte. E isso você pode entender por conta da rede de transmissão. Voltando aqui, não está muito claro, mas a rede que vem do norte é a que acaba levando energia para o Maranhão, né? Que é a rede ali vermelhinha, né? Você observa que a vermelhinha que está vindo do norte, ela interliga o Maranhão, né? E a verde, né, que vem ali do nordeste, ele até chega no Maranhão, mas não é o responsável pela grande quantidade de energia. Voltando aqui, a gente tem a região norte, que é uma região que geograficamente, né, ela é parecida, né, com exceção do Maranhão, que está aí na região norte, e do Acre, que não faz parte do submercado norte. Então, o Acre ele já vai fazer parte do sudeste e centro-oeste. E aqui sim você consegue olhar com uma clareza maior, né, porque se você olha aqui nas linhas de transmissão, você vê que Rio Branco ele está conectado ali pela linha de transmissão que corta o Brasil de leste a oeste. Então aqui você começa a entender o porquê que é dividido nessas regiões, né? É uma forma de é uma forma de organizar melhor o consumo de energia, a operação do setor energético e de uma forma de tentar baratear, né? Então, Sudeste e Centro-Oeste é um só, e tem o estado do Acre, e o submercado Sul, que é exatamente igual à região geográfica Sul, certo? A importância de dividir o país em submercados de energia é porque uma energia gerada no Norte, ela tem muito mais facilidade de ser escoada dentro do submercado Norte do que ser escoada para outro submercado. Entendeu? Então, mesma coisa do Nordeste. Então, a energia que é gerada no Nordeste é mais fácil consumir ela no Nordeste do que em outro submercado. Então, dessa forma, nas fronteiras de submercado, quando a energia vai de um submercado para outro, a gente começa a ter alguns gargalos, né? algumas limitações, né? De exportação de energia entre submercados. Então, essas regiões são importantes por conta disso, para identificar os gargalos, né,
de que forma que vai ser exportada a energia entre submercados para poder encontrar a maneira mais barata para essa exportação de energia, né? Porque dessa forma reduz também a conta de energia que você vai pagar. E aí a gente chega no distribuidor, certo? E o distribuidor é uma curiosidade, né? Porque você tem a sua concessionária de energia, né? Aí no seu estado, por exemplo, no Maranhão é uma distribuidora só, Equatorial. No Pará é uma só. No Ceará é uma só. No Pernambuco é uma só. Então, você tem ali 27 unidades federativas, mas você tem 70 distribuidoras no Brasil. Você se pergunta, ué, como é que tem esse tanto de distribuidora se nem tem estado para tanta distribuidora? É porque você que é de São Paulo, por exemplo, já deve saber a resposta. É porque a distribuidora ela tem uma área de concessão que não necessariamente corresponde à área ali do estado, né, da unidade federativa. Então, por exemplo, em São Paulo, a gente tem várias distribuidoras. Tem CPFL, Paulista, tem a Enel, né, Enel São Paulo. Então, dependendo da região que você estiver em São Paulo, né, na capital, na região metropolitana, é uma distribuidora, no interior é outra. Então, por conta disso que tem bastante distribuidora no Brasil. Certo? E vindo aqui, queria trazer um pouco das maiores distribuidoras, né, para você ter um pouco essa noção. Então, a gente tem que a maior distribuidora em termos de consumo é a CEMIG, né, de Minas Gerais, né? A gente tem muita indústria lá que é responsável por isso. A Enel São Paulo também, né, passa aí de 40 mil gigawatt-hora, CPFL Paulista. E aqui você pode estar se perguntando, mas eu pensei que São Paulo ia ficar em primeiro lugar. O estado de São Paulo, sim, tem o maior consumo, né? Porém, como São Paulo é fatiado, né, em distribuidoras, então você tem que, cada distribuidora está dividido esse consumo do estado de São Paulo, né? Mas se você pega, por exemplo, o consumo da Enel São Paulo e da CPFL Paulista, que os dois são de São Paulo, você vê que somando os dois já está maior que a da CEMIG. Aí você tem também o consumo da Copel, que já é lá do Paraná, e da Celesc de Santa Catarina. Então aqui você tem as 5 maiores distribuidoras em termos de consumo. Isso baseado no... eu acho que eu estou na frente, né? Deixa eu sair aqui. Pronto, você está conseguindo ver melhor. Então essas são as 5 maiores distribuidoras, isso baseado no consumo e no ano de 2022. Né? Isso aqui é de um relatório da Empresa de Pesquisa Energética. Certo? Então, um detalhe importante, que cada agente desse que eu estou falando, ele é remunerado pela conta de energia. Então, quando a gente fala, né, quando a gente paga a conta de energia, a gente paga o serviço da geração, paga o serviço da transmissão e paga o serviço da distribuição. Então, o que entra no custo da distribuição, por exemplo? O custo da distribuição vai entrar, por exemplo, quantas pessoas, né, quantas unidades consumidoras, a densidade de unidades consumidoras. Pronto, esse termo fica melhor. A densidade de unidades consumidoras ali naquela região. Então, por isso, você vai ver que a tarifa do estado de São Paulo, por exemplo, principalmente ali da região metropolitana, a tarifa ela vai ser bem menor do que a tarifa do Pará, por exemplo, ou Bahia, que são estados muito grandes e as pessoas moram distante uma das outras. Distante que eu falo por exemplo, se você pega a região rural, né, a área rural desses estados, você vai ver que é uma área muito grande, muito extensa. Então, você precisa de mais equipamentos para atender menos pessoas. Já em São Paulo, não. Você precisa de menos equipamentos para atender mais pessoas. Então, por isso, a tarifa é menor, né, na região sudeste do que na região norte ou nordeste, por exemplo, né? E
um detalhe importante é que está sendo discutido, né, inclusive foi levantado uma discussão pelo presidente da ANEEL, né, sobre o preço da tarifa comparado ao índice de desenvolvimento humano dos estados ou das regiões. O que se observou? Que nos locais onde tinha os melhores índices de desenvolvimento era onde tinham as menores tarifas, e onde tinha o menor índice de desenvolvimento é onde tinham as maiores tarifas. Ou seja, ele alegou que era desproporcional. Então, as regiões onde tinha mais condição de pagar pela energia, estava pagando menos, e onde tinha menos condição de pagar, estava pagando mais. E aí está sendo discutida uma forma de tentar igualar essas tarifas, ou seja, onde tem o IDH maior, a tarifa ser um pouco mais alta, e onde tem o IDH menor, a tarifa ser um pouco menor. Isso está em discussão. Caso avance, vai causar um impacto muito grande nas contas de energia, então é uma discussão para ficar antenado. Falando agora aqui do consumidor, a gente tem que, dividindo aqui, né, pelas regiões, como eu já tinha falado e você já deve ter percebido, Sudeste e Centro-Oeste é responsável pela grande maioria do consumo. Então, só esse submercado é responsável por mais de 50% do consumo do país. Obviamente, né, isso fica claro porque a gente estava vendo que das distribuidoras, as 3 maiores distribuidoras são do Sudeste, né? E se a gente olha, por exemplo, das 5 maiores distribuidoras, as duas últimas ali do Sul. Então, o Sul também tem uma representatividade muito grande, né, no consumo do país. Tem o submercado Nordeste, que vem com 15%, e o submercado Norte. Então, você observa que apesar do Norte, né, ter bastante área, mas o consumo é bem pequeno, né, principalmente porque tem a região amazônica, que inclusive, queria até voltar um pouco aqui para mostrar para vocês as linhas de transmissão. Né? Se você olha aqui a linha de transmissão, você vê, deixa eu botar o apontador, você vê essa região aqui que tem um vácuo, né? Uma região que não tem rede de transmissão. Por quê? Justamente, é uma região amazônica. A floresta amazônica, ela é uma floresta de árvores, né? De uma arborização muito densa. Então, para você passar uma linha de transmissão, você tem que desmatar a parte que vai passar a linha, porque não pode ter árvore nas proximidades, nem embaixo, né? Não pode deixar uma árvore menor embaixo, porque se ela vier a crescer e encostar na rede, causa um curto-circuito, pode causar um incêndio e afeta a segurança da instalação elétrica, da rede. Então, aqui, e além disso, né, tem bastante reservas indígenas que não podem ser realocados. Porque se você tem uma rede de transmissão que vai passar por cima de um local, tem que retirar o pessoal daquele local, porque não pode ficar gente embaixo da rede, né, embaixo dos fios. É muito perigoso. Então, acho que aqui é importante mostrar isso, né? E voltando, né, para onde a gente estava, o norte, né, onde a gente estava olhando ali, pela região amazônica também implica que o consumo é menor, né? Pois apesar da área, muita área não tem um consumo de energia de fato. E além disso, tem muita área na região amazônica ali mesmo que a energia vem de geradores a óleo diesel. Então, se você até está num estado diferente, né, um outro estado, você já deve ter observado algum município do seu estado, principalmente quem é um pouco mais velho, né, que viajava antes de 2010, por exemplo, via bastante município que tinha fazendas que era no gerador a diesel, né? Aí teve o programa Luz para Todos, que levou energia para esses municípios, né? Mas a gente observa que ainda hoje é utilizado, né? Principalmente nessas regiões que não é fácil levar a rede elétrica, certo? E aí eu finalizo
aqui a apresentação. Espero que eu tenha deixado claro, né, como funciona aqui o mercado de energia, né? O mercado de energia, ele é composto desses atores, desses agentes, e por conta disso, né, a gente paga a conta só para a distribuidora, só para a concessionária de energia, né? Mas ela é só o caixa do setor elétrico, né? É só o cobrador do setor elétrico, mas na verdade ela vai repassar esse valor para todos os agentes envolvidos. Então, se você está achando a conta cara, saiba que ela está cobrando também a geração, a transmissão e a distribuição. E além disso, ainda tem os impostos e encargos, né, e algumas taxas que às vezes vêm dentro da conta, certo? Então, acho que isso é importante para você conhecer o mercado de energia, para você entender melhor, né, o que você paga na energia. E depois, quando a gente for falar de mercado livre, por exemplo, ou então de modalidades tarifárias, você, conhecendo o mercado de energia, você consegue entender melhor cada tarifa ali, certo? Então, eu encerro por aqui. Queria agradecer, né, a todos que participaram, todos que entraram na live. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar a dúvida, né? Eu vou deixar o vídeo disponível. Você pode deixar a dúvida no vídeo, ou então pode me mandar no direct, que eu vou ter o prazer de responder, né? E se eu não souber, eu vou atrás para poder lhe ajudar, certo? Então, pessoal, agradeço a todos que estiveram presentes e queria lembrar ou falar, né, trazer para vocês que a ideia é trazer lives terça-noite e sábado à tarde, né? Hoje demorou um pouco porque eu estava preparando, né, a aula ainda, e como ontem foi Natal, então acabei preparando hoje, né? Mas a ideia é ser terça-noite por volta das 8 horas, das 20 horas, né? E sábado à tarde por volta ali das 14 horas. Então espero vocês, e podem deixar também sugestão de conteúdo nas postagens, né? Eu tô olhando as sugestões de vocês, estou anotando para poder trazer também como aula para vocês, como conteúdo, certo? Então, pessoal, agradeço novamente e quero deixar aqui um abraço para vocês e até a próxima aula.